nada convencional. Eu até tentei gravar um vídeo para postar na plataforma e acabei somente criando alguns shorts, porque o vídeo ficou de fato muito pesado. Eu adoeci. Eu não sei se vocês perceberam, mas ainda estou um pouco gripado, tomando muito líquido, tá aqui minha água, tomando a vitamina C. Mas são coisas que acontecem com todos nós, né? Ao contrário do que muitos religiosos pensam, as doenças afetam a todos. Interessante que os religiosos também dizem que Cristo teria levado consigo todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe ou nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, toda a humanidade foram saradas. Será que é verdade mesmo? Eu quero pegar um gancho nesse comentário para desenvolver o assunto do vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu contar para vocês uma coisa interessante que aconteceu essa semana, rapaz. Eu criei um vídeo, mas decidi não postar. Somente fiz uns shorts, né? Repito, a respeito desse assunto. Eu estava passando tranquilamente, vou relatar aqui para vocês em ligeiros tempos. Fui chamado por alguns populares para socorrer um senhor que estava passando mal, que tinha desmaiado. Levar para o hospital, eu digo, isso não custa nada, né? A gente tem que fazer o bem e nós que somos céticos fazemos o bem sem esperar recompensa de nenhuma entidade superior. Eu decidi parar e prestar aquele socorro, aquela emergência. Mas, paz, meus senhores, quando eu subi lá no primeiro andar, entrei no quarto da família para avaliar primeiramente a situação, já tinham chamado o SAMU, mas a pessoa que chamou o SAMU não estava presente lá. Não estava presente lá. Chamou o SAMU à distância, de outra cidade, inclusive. Aí não pôde passar as informações que o serviço de atendimento móvel de urgência solicita. Então eu, como estava lá, liguei de novo, já fui falando, ausência de sinais vitais, a pele ficando roxa, imóvel, inconsciente, sem respiração, sem pulso. Puxa vida, a família já estava conformada, de certa forma, que o cidadão estava morto. Ele tinha ali falecido. Puxa vida, que coisa. Nunca me aconteceu um negócio desse. Chamei o SAMU veio, comprovou a situação, né? Ninguém permitiu que tocassem no defunto, né? Ninguém permitiu para preservar a cena, até uma questão policial, né? Porque tem a necessidade de se fazer e a possibilidade de se fazer os primeiros socorros, mas eu fui impedido de tocar, digo, não vou tocar não, apenas toquei aqui assim para verificar o pulso, vi que a pele estava muito gelada do cidadão, e veio o SAMU com 30 minutos de atraso, veja só, 30 minutos de atraso. E depois chegou a polícia, enfim, eu já fui me evadindo, porque não era da minha alçada mais o problema. Então, o que é que aconteceu? Eu fiquei impressionado, não só com a demora do SAMU, mas também com alguns relatos que os populares me falaram, como era o tratamento da família frente a esse cidadão, que já era sequelado de um acidente vascular cerebral, parece que era alcoólatra, enfim, veio a óbito. E a família ficou ali, um acusando o outro de maus tratos, enfim. É complicado, é muito complicado. Mas isso ficou na minha mente, sabe? Quantas e quantas pessoas se vão sem nem terem tempo de se despedirem dos seus entes queridos, né? Esse cidadão, minutos antes dele ter o mal súbito, ele estava ali sendo barbeado pelo sobrinho, o sobrinho estava barbeando ele, tudinho, e logo após aconteceu o que aconteceu. O Beto Uru entrou aqui na plataforma do Insta, e eu vou acenar para ele aqui, meu amigo, você está numa live cética, numa live ateísta, tá bom? Então você que também chegou aqui de paraquedas, não sabe do que se trata esse canal, é um canal que trata sobre diversos assuntos, como eu falei. Lembrando que na plataforma do YouTube você só pode comentar se você for inscrito. Caso você não seja inscrito, não tente comentar, porque você não vai conseguir, tá bom?
Mas é isso. Eu vou aqui me despedindo do pessoal do Instagram para ficar mais dedicado a vocês, até porque eu já percebi que quando eu falo olhando para a câmera do celular, eu deixo de olhar para o YouTube, aí fica um negócio meio complicado. O Décio já chegou aqui com algumas perguntas e vamos conversar a respeito das perguntas do Décio Ateu. A você do Insta, um forte abraço. Esse foi apenas um teste, mas o Sérgio Correia entrou, o Beto Uru também entrou. Forte abraço e me acompanhe lá na outra plataforma, aqui no YouTube, tá? Eu nem sei se eu posso fazer isso, propaganda de outra plataforma dentro do Instagram. Talvez essa live seja derrubada, mas não tem problema não, tá bom? Meu público principal é aqui mesmo, no YT. Forte abraço e até mais. Deixa eu ver. Encerrei a live. Pronto. Agora eu vou me dedicar somente a vocês aqui do YouTube. Isso foi só um teste, tá bom? O Décio, deixa eu ver aqui como é que eu faço para fechar as telas, rapaz. Tá difícil fechar as telas, viu? Tá difícil, eu não vou mentir não. Eu vou sair daqui, vou descartar, vou sair e tá tudo bem, tudo certo. Pronto. Agora estou somente com vocês aqui, gente. O Décio Ateu, ele cumprimenta aí, saúda o crítico de um Deus existente, né? E pergunta a respeito do Roosevelt Maia. Olha só. O Roosevelt Maia, ele está muito ausente. Ele está bem ausente. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Por telefone. Ele me contou uma situação, mas eu não tive a permissão de comentar aqui, né? Então eu não vou comentar o que de fato possivelmente está acontecendo, mas tá tudo bem, gente. As pessoas têm o direito, sabe, de ir e de vir, de participar ou não. E são pessoas queridas. O Roosevelt Maia, inclusive, é membro do canal, contribui muito aqui, sempre conversando de forma respeitosa, respondendo as perguntas, as indagações do Décio Ateu e as minhas também, né? Porque embora às vezes eu seja um pouco genérico nas indagações, eu deixo no ar para quem quiser responder, mas há muitas indagações. Como há indagações referente ao tema. Jesus, que se apresenta como o pão da vida, ele de fato representa esse pão da vida? Nos dias de hoje, a ideia de um Jesus que está à frente de todas as dificuldades do ser humano realmente faz sentido nos dias de hoje? É sobre isso que eu queria falar. E eu quero já avisar que eu não vou tratar aqui das ideias fecundadas e propagadas pelos religiosos no que diz respeito à metafísica. Não. Eu vou falar do plano físico, material, realista, do plano racional que a gente pode compreender. Porque não adianta você, religioso, chegar para nós e dizer assim: mas Jesus Cristo veio como alimento espiritual. Afinal de contas, ele se apresentou como pão da vida, como a água da vida, né? A água que brota para sempre, quem bebesse daquela água não iria ter sede, e quem comesse da sua carne jamais teria fome. Vamos entender direitinho, porque os religiosos dizem que essas são afirmações metafóricas, figuradas, e Jesus está se referindo ao plano espiritual. E qual seria esse plano espiritual o qual Jesus estaria se referindo? Jesus não, né? Porque Jesus Cristo de Nazaré ou de Belém, ele não escreveu uma palavra sequer. Uma palavra sequer ele não escreveu. Temos aí 4 evangelhos, fora os evangelhos apócrifos que ficaram de fora do cânon sagrado, e Jesus Cristo mesmo, ele mesmo, comprovadamente não escreveu nada. Mas o que dizem a respeito de Jesus? Esse mundo espiritual, a paz que o mundo não dá, a esperança de uma vida eterna,
a confiança de que um dia o ser humano veria Deus face a face, isso tudo abriga, aliás, ganha abrigo nas expectativas que muitos seres humanos infantis, seres humanos que são de uma mentalidade ou de uma imaginação muito fértil e de uma condição de convencimento muito fácil, né? Eles se convencem facilmente. São seres humanos que acreditam mesmo que, por exemplo, falar palavras desconexas é falar a linguagem dos anjos, o idioma dos anjos. São seres humanos que acreditam na história do pecado original, que embora você não tenha lembrança alguma de ter pecado, inclusive as crianças, quando elas têm consciência, né, elas já estão pecando ou já são pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. E a mesma Bíblia diz que Deus olhou dos céus e procurando, ele não encontrou um justo sequer, porque todos pecaram, todos estão distantes. Aí fica um negócio meio difícil, então precisava haver uma esperança de dias melhores e de um repouso mais, como eu posso dizer, mais agradável para a suposta ideia de alma. Hoje a gente sabe que a alma pode muito bem ser compreendida como o intelecto humano, as emoções humanas, a capacidade cognitiva e tudo mais. Agora, é aquela tal coisa. A vida espiritual, ou a suposta vida espiritual, além dessas expectativas, também produziria uma esperança de vida eterna, né? Da vida que não se acaba quando acaba a vida e você tendo feito tendo cumprido toda a cartilha de Deus que estaria presente na Bíblia, você garantiria o seu ingresso para o céu. Que céu é esse? Ninguém sabe, ninguém viu. A não ser as pessoas que afirmam que tiveram sonhos aí, supostas revelações com figuras mitológicas, figuras fantasiosas e atribuíram a essas figuras, a esses ambientes, a ideia de um céu, a ideia de uma morada divina. Isso passa muito por alguns distúrbios que as pessoas possam ter ou algumas expectativas e criam-se ali conexões neurais que fazem com que as pessoas idealizem, tenham um mundo ideal que não é o mundo real, que as espera, que as aguarda, né? Aí eu prefiro ficar na realidade dos fatos. E eu vou dizer por quê. Antes, porém, deixa eu dizer aqui o que o Décio Ateu falou, porque o chat fica disponível, mas na plataforma que eu estou, eu não consigo mandar a mensagem para a tela, né? Eu não estou na plataforma do StreamYard. Aí o Décio diz assim, ó, eu estava participando de uma live de católicos, eles estavam defendendo o sudário de Turim, eu falei que aquilo foi montado no ano 1260, 1390, uma farsa escancarada. É isso, gente. A igreja, sobretudo a igreja católica, que é a mais antiga das igrejas cristãs que se tem notícia, na verdade, a igreja católica seria a igreja mãe de toda essa baderna que hoje nós temos aí, mais de 41 mil religiões ditas cristãs espalhadas pelo Brasil afora e pelo mundo. Então, a Igreja Católica ela se guarneceu de elementos místicos, de símbolos, às quais ela mesma deu um valor histórico e espiritual, as chamadas relíquias que a Igreja Católica tem. Guarda-se pedaços de osso de supostos santos, guarda-se esse sudário aí, guarda-se, inclusive, algumas igrejas não católicas apostólicas romanas, se eu não me engano, a igreja ortodoxa, guarda o que seria a coroa de Jesus.
Então note que eles se arregimentam de relíquias para tentar validar a sua crença, a sua fé, o seu dogma e as suas convicções. Agora, cai quem quer nesses golpes, nesses verdadeiros golpes, sabe? Porque isso já é antigo. Isso já é antigo, já é costumeiro. Você vê líderes religiosos tentando convencer os seus fiéis e os simpatizantes dessas religiões de que aquilo que eles estão falando é a verdade. Aí pegam um fragmento de um papiro, um fragmento rabiscado, pedaços rasgados, e por conterem nesses papiros alguns rascunhos, algumas escritas que correspondem com parte do cânon sagrado, aí eles dizem, olha, tá aqui, ó, essa aqui é a prova de que a Bíblia tem razão. Esses escritos são datados de 3.000 anos atrás, de 1.000 e tarará anos atrás. Só que esses escritos, vale lembrar que são cópias de cópias de cópias. Nós não temos o original de nada. Aí é muito fácil você iludir-se ou tentar iludir alguém com fragmentos de uma roupa, de um manto, de um sudário, de uma faixa. Puxa vida, é complicado, gente. É muito complicado você acreditar nessas falácias, acreditar nessas ilusões. Mas voltando aqui para o Jesus sendo o pão da vida, é muito curioso e muita coincidência nós percebemos que o relato bíblico que fala a respeito de Jesus Cristo mostra que ele teria alimentado multidões famintas. E não apenas uma vez, ele teria alimentado essas multidões famintas, não é? Numa festa, Jesus Cristo chegou a transformar água em vinho, rompendo aí com características físico-químicas e biológicas de elementos que se transformaram em alimento e em bebida. Caramba! Que coisa! Então, havia na mente de algumas pessoas uma simbologia de que Jesus iria alimentar a alma do ser humano, porque ele alimentou também o corpo. Mas hoje em dia, vamos partir do pressuposto de que a mesma necessidade que aquele povo que foi contemporâneo de Jesus tiveram, os seres humanos de hoje em dia também têm. Vazios existenciais, que a gente fala tanto aqui no canal, depressão, incertezas, flutuações das suas próprias expressões de fé ou da sua consciência religiosa. Tem muitos cristãos que são cristãos apenas de títulos. Eles não creem mais em Deus por não encontrarem evidência. Eu já vi, inclusive, na minha passagem pelo sistema religioso, eu já vi pessoas que eram muito, mas muito antigas no sistema religioso, confessarem que já não estavam mais sentindo a presença de Deus. Coisíssima nenhuma. É porque essas pessoas findaram o processo de euforia que está envolvido ali nas reuniões, nos cultos. Essas pessoas talvez chegaram num nível de vivência religiosa onde para eles aquilo ali é mais, não é mais do que uma rotina para eles, sabe? Se arrumarem, irem para a igreja, aí se abstêm de álcool, se abstêm de outros vícios, mas são pessoas extremamente vazias, inclusive vazias dessa tal espiritualidade. Cadê? São pessoas que oram, que jejuam, são pessoas que estudam a Bíblia, mas Jesus é o pão da vida, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, a Bíblia fala dos relatos ali proféticos, né? De Deus se utilizando dos profetas para transmitir a sua vontade ao seu povo.
Aí, alguns cristãos, alguns segmentos religiosos replicam esse momento que, por muitas vezes, não passa de mito, mas teimam em dizer que foram momentos históricos do povo judeu, tentam replicar nos dias de hoje. Aí é uma pá de profetada que existem nas religiões, é uma pá de profeta de Araque, que só sabe proferir palavras decoradas, repetitivas, genéricas. Aí você diz, não, é a palavra de Deus, é Deus falando. Não é não, meu amigo. Não é não. Eu quero ver, por exemplo, hoje eu estava numa live de um cristão. E ele fazia uma oração ali com 256 pessoas online. Ele fazia uma oração poderosíssima, afirmando que Deus estava tendo um encontro com alguém ali naquela tarde. Deus estava tendo um encontro e que os problemas daquela pessoa iriam ser sanados. Cadê o nome da pessoa, o endereço, o RG, o CPF? Cadê? É muito fácil. Aí você diz, não, Deus está falando. Prove que é Deus que está falando. Prove que é Deus que está falando. Não vai provar. O Décio Ateu, ele diz assim, tem mais, Denilson Douglas. Até a tinta escrita não tem durabilidade de mais de 300 anos. Logo, é óbvio que são montagens. É isso, gente. É isso. É porque essas supostas descobertas, esses supostos achados, vêm corroborar a crença já existente na vida de muitas pessoas. É como o Santo Graal, né? Que ainda se procura por aí, aquela coisa toda dos primeiros escritos ali do Novo Testamento, os originais do Novo Testamento. Tem gente que não existe, só que ninguém sabe onde está. Poxa vida, aí me quebra todinho, né? Aí me quebra. Gente, minha voz está um pouco alterada por conta dessa gripezinha que me pegou, tá bom? Me entendam, eu sei que vocês entendem. Então, quando a gente analisa, Jesus é o pão da vida. Que pão é esse? Que não é capaz de alimentar as ansiedades dos seres humanos, as expectativas dos seres humanos? Que pão é esse? Que não é capaz de convencer o ser humano de que existe um Deus. E esse Deus realmente está presente para observar a pessoa, para ajudar a pessoa, para julgar a pessoa, para auxiliar nas decisões que essa pessoa precisa tomar. Tem pessoas aí que estão no sistema religioso que até para aceitarem uma oportunidade de emprego, aceitarem um relacionamento que de repente ele acaba tendo a chance de vivenciar. Não, mas ele quer submeter aquilo ali à vontade de Deus, e Deus é quem confirma, e Deus é quem fala, e Deus é quem faz e acontece. Cara, a decisão é tua, homem. A decisão é tua. Vale lembrar que essa história do pão da vida também envolve um nível de satisfação e de felicidade que a gente não vê no sistema religioso de nenhum segmento. A gente não vê. São pessoas extremamente inquietas, ansiosas, estressadas, ambiciosas, capazes de fazer tudo em prol dos seus próprios interesses. E cadê, sabe, o tirar do mundo para ser diferente, para ser separado? Cadê a própria ideia de eclésia, tirados para fora? Cadê? Tem não. Então, a ideia do cristianismo, a ideia de Jesus como pão da vida, como árvore da vida, como água da vida, tudo é vida, 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 mas a simples ideia, a simples lembrança de um Cristo crucificado, morrendo, sendo esfolado até perder a vida, se bem que há quem diga que foi, se é que existiu um Jesus, esse Jesus mítico, se tivesse existido, seria uma grande encenação, porque como é que a pessoa tem a vida e vai entregar a vida aos seus
detratores e depois vai pegar de volta a vida e vai... Sabe? Isso são coisas que o sistema religioso tentam colocar na nossa mente e que misteriosamente, surpreendentemente, muitas pessoas aceitam. Porque tem aí a doutrina da Trindade, que o Pai deu a vida ao Filho. Mas o Pai, ele é o Filho, mas é o Pai. Sabe? O Pai não deixou de ser Pai, está ali. Mas o Filho também é o Pai. Não, o Filho é Deus. Mas o Pai é o Deus Pai. O Filho é o Deus Filho. Aí tem toda essa balbúrdia aí, que católicos, protestantes, até espíritas se debruçam para explicar e não chegam a um denominador comum. Não chegam a um denominador comum. Sabe? Não é à toa que tem segmentos religiosos que sequer aceitam a doutrina da Trindade que eu acabei de satirizar aqui. Ah, você está satirizando com Deus, com as coisas de Deus, está blasfemando contra o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo me matar aqui agora. Manda ele vir. Gente, é sério. A minha ideia não é, de maneira alguma, vilipendiar a sua fé, ofender o seu sentimento religioso. É somente que você pare e pense. Não está surtindo efeito, não. Sabe? As pessoas estão muito enganadas ao pensarem que a quantidade de cristãos no Brasil, por exemplo, tem sido o motivo pelo qual o Brasil ainda está de pé. O Brasil ainda está de pé por outros motivos. Porque é um povo trabalhador, porque tirando meia dúzia, proporcionalmente, de políticos e de pessoas que ganham dinheiro às custas dos trabalhadores, a grande massa brasileira é trabalhadora e é com trabalho mesmo que se ganha a vida e que se constrói riqueza. Muitos e muitos, mesmo sendo cristãos, aceitam ser submetidos a uma opressão por parte dos seus empregadores e não desistem. Acham que aquela é a cruz que eles têm que levar. Aí você tem o papel da igreja como sendo um instrumento de perpetuação das relações opressoras entre empresas e empregados. Eu não estou dizendo isso defendendo aí uma bandeira política, qualquer que seja, não. É a realidade. É a realidade, sabe? A gente vive numa sociedade capitalista. Hoje mesmo chegou para mim um vídeo de um agricultor que ele disse assim, olha, quando eu aumento a lotação da minha fazenda, ele quis dizer quando coloca mais gado na fazenda, e um colaborador diz assim, olha, é muito gado, eu não consigo tratar. Ele diz que simplesmente não aceita, porque ele precisa manter o seu lucro garantido. Caso ele contrate mais alguém, ele vai perder o lucro ou a lucratividade que ele espera daquele empreendimento. Então, meus amigos e minhas amigas, é com a força do braço que a gente vence, sabe? Tem até uns memes na internet que falam assim, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou o maná descido do céu. Aí uma imagem ilustrando Jesus Cristo e logo após essa afirmação, eu sou o pão da vida, eu sou o maná descido do céu, a conclusão, mas trabalhe porque senão você passa fome. É isso que acontece. Nas igrejas e em outras denominações aí, em outras religiões, desculpa, gente, será que esse cuidado de Deus cuidando de tudo, será que isso realmente funciona? Em todas as classes sociais, será que isso funciona? Eu não posso nem falar da minha infância, porque a minha infância foi uma infância sofrida, pobre, eu tive que pedir para não roubar, eu tive que me submeter a catar lixo para poder comer. E quando eu falo catar lixo, não estou me referindo apenas a ser gari, a ser trabalhador de
reciclagem. Não, apesar que eu fui também, mas eu falo de catar lixo. A verdura e a fruta que ninguém quer, eu cato para mim e levo para casa. Ou eu como para poder aliviar a fome. Sabe, gente? Eu não posso falar nem de mim, porque na época eu não era um religioso praticante. Mas é muito triste quando a gente percebe, por exemplo, que por mais que nessa época do ano, né? Nessa época do fim de ano, muitas pregações são características. São assim: aquele projeto que você esperava obter até o final do ano, Deus manda te dizer nessa noite que até a meia-noite do último dia do ano, a promessa pode ser cumprida na tua vida. Deus vai fazer na última hora, porque Deus é o Deus da última hora. Quando as suas forças se acabarem, quando até mesmo as suas esperanças vacilarem, é nesse exato momento que Deus vai agir na sua vida. Será? Às vezes não. Às vezes não. E vale lembrar que muitas pessoas estão precisando não apenas de alimento material, não apenas de roupa, não apenas de... São pessoas que precisam ter paz na vida. Apenas isso. Pessoas que precisam ter equilíbrio emocional, um bem-estar psicológico, psiquiátrico. Diz que Deus é espírito. E na mente de muitos religiosos, isso não é o espírito da pessoa? A mente da pessoa, o fôlego de vida, né? Eles dizem que é o espírito, mas tem a questão da alma. O irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário termos por ela imenso amor. Eita! Cadê o amor de Deus para com as almas? As almas aflitas, as mentes, sabe, atribuladas. Cadê? O que eu vejo por aí é um grupo de pessoas que tem apenas a fé e mais nada. São pessoas que até contribuem fervorosamente com o sistema religioso, pessoas que têm a consciência de que Deus está, sabe, tomando conta delas. E por conta disso, elas não podem, de maneira alguma, murmurarem, não podem questionarem, não podem de maneira alguma reclamarem. Tem que aguentar calado, porque Jesus aguentou todas as chibatadas calado, né? Mas, gente, é o seguinte. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí, você faz uma simples pergunta: cadê Jesus? Ele está aqui? Ele está contido aqui nas páginas desse livro? Está aqui, é? Cadê ele? Ah, só tem as palavras dele. Ah, é? É só as palavras? Meu amigo, palavras são pouco. Palavras são pouco quando a gente quer ação, quando a gente quer solução. Palavras são apenas palavras jogadas ao vento, são como folhas secas, sabe? Que caem assim, saem caindo, não tem serventia de nada, só servem para tocar fogo. Ah, para tocar fogo serve, sim, serve. Mas palavras, gente, são apenas palavras. Há quem diga que o poder que as palavras têm é muito grande, né? Eu acho que, mais do que palavras, as ações são mais importantes, inclusive. O Décio Ateu, ele diz: se Jesus é Deus e é filho biológico de Maria, logo Maria é a mãe de Deus. Então, nesse caso, os católicos estão cobertos de razão quando dizem que Maria é a mãe de Deus, né? Mas eles insistem em diferenciar o Jesus filho de Deus do Jesus homem, que foi gerado no ventre de Maria,
que teve o cordão umbilical recebendo substâncias ali nutricionais de Maria, que nasceu e acabou sendo adorado por reis magos. Esses reis magos ninguém sabe de onde vieram, né? Mas aqui em Carpina tem, no próximo dia 6, uma festa dos reis magos, dia 6, que é muito famosa. Parece que vem artistas de renome nacional. Esse Jesus cresceu, engatinhou, ele fazia as necessidades fisiológicas dele. Jesus cagava, viu, gente? Mijava também. Aí Jesus comia, Jesus foi crescendo, e lá pelas tantas, ele fez algumas peripécias que não quiseram registrar, pelo menos não no cânon sagrado. Aí depois veio o batismo, aí pronto. No batismo, Jesus se encontrou na sua missão, foi o pontapé inicial para o seu grande ministério de 3 anos. Poxa, 3 anos. E depois ele disse, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Porque eu vim somente para mostrar que eu sou o caba, que eu sou o bambambam. Que eu ressuscito mortos, mas só naquela época. Que eu curo enfermos, que eu dou vista aos cegos. Eu vim porque eu precisava me entregar em morte. Porque o meu pai ama a morte. O meu pai ama sacrifício, sangue, carne ferida, cortada. Sabe? Aí ele veio e fez tudo isso porque foi ordenado a ele fazer tudo isso. Sabe? Enfim, gente. É uma loucura tremenda. É uma prosopopeia imensa. Sinceramente, eu tô cansado disso tudo. Tô muito cansado, sabe? Muito cansado. É por isso que eu digo, o ateísmo me encontrou numa esquina da vida em que eu estava questionando de novo as coisas, que eu estava muito confuso. Como é que pode uma denominação, várias denominações que se apresentam como detentoras de tanta autenticidade, de tanto contato com Deus, afinal de contas, é a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. Sabe o que é a noiva de Cristo? É a entidade que tem tamanha intimidade com o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que a ela são revelados os mais profundos segredos da humanidade. E quais foram esses segredos revelados? A Bíblia. A Bíblia. É a Bíblia mesmo. A Bíblia mesmo que fala sobre escravidão, que não proíbe a escravidão. Ah, mas tem pessoas que dizem, mas essa história já é antiga, já foi refutada, porque a Bíblia foi escrita por homens e a sociedade tinha escravidão, Deus não apoiou, Deus não mandou, Deus, pelo contrário, disse para tratar bem os escravos e tal. Balela, minha gente. Balela. Conversa mole. Aí a Bíblia é a expressão de Deus. Para que ver Deus se tem a Bíblia? A Bíblia é sagrada, meu irmão. A Bíblia é o testamento escrito, inspirado pelo próprio Deus. Deus entrou na mente dos profetas e disse, escreve isso aí. Escreve. Mas as coisas que não colaboram ou corroboram com a santidade desse Deus, aí ele diz, não, isso aí foi de homens. Isso aí foi uma escrita aí de homens, isso aí não teve inspiração, não. Não teve inspiração. Mas a Bíblia é inspirada, toda ela. Só que essa parte aí, a inspiração deu lugar para a interpretação e a visão humana. Tá bom, meu filho? Tá bom assim? Tá legal? Tá legal. E aquelas atrocidades que foram ordenadas pelo próprio Deus para com os inimigos de Israel,
aquilo ali tinha um motivo, sabe? Tinha um porquê. Tinha um pra quê. Um porquê e um pra quê. Deus estava, de repente, disciplinando seu povo, ensinando seu povo a ser obediente, mostrando que quem não fosse obediente a ele seria destruído. Destruído completamente. Meu amigo. Porque esse Javé aí, ele não aceita concorrência, não aceita insubordinação, não aceita questionamento, não aceita oposição. Não aceita. Ele poderia ter tido uma ação mais incisiva dentre os povos africanos, né? Afinal de contas, os povos africanos desenvolveram uma religião totalmente elaborada e muito bem estruturada, onde não havia lugar para Jeová não, viu? Não havia lugar para Jesus, nem Javé. Hoje em dia os africanos aí estão reivindicando o seu sincretismo religioso porque se tornou histórico aqui no Brasil, já que eles eram proibidos de cultuarem as suas entidades, então eles foram ali desenvolvendo muito espertamente o tal do sincretismo religioso. Por que Jeová não agiu dentre os povos da América do Sul? Os povos incas, astecas, os índios brasileiros, que muitos eram animistas, já acreditavam em deuses da natureza, em rios que eram deuses, em trovão que tinha um deus do trovão ali. Cadê Deus? Cadê o único Deus? O verdadeiro. O tampa de cruz. Cadê? Não, mas ele defende a sua honra, meu irmão. 1500 anos após o nascimento, ou suposto nascimento de Jesus, viria para o Brasil colonizadores cheios da presença de Deus. Cheíssimos. E o que é que esses colonizadores fizeram? O que é que eles fizeram? Eles impuseram o cristianismo goela abaixo dos índios, dos astecas, dos maias. Mais tarde, lá nos Estados Unidos, os pobrezinhos dos índios, donos do lugar, donos de uma cultura tão rica, tão influente, tão importante para eles, a exemplo dos africanos, tiveram que abrir mão da sua própria cultura para dar lugar ao cristianismo, que era o correto. Era o certo que chegou tarde. Chegou tarde, viu? Tá pensando que eu não sei, não? Chegou tarde, filho. Aí hoje nós temos que nos conformar com essa grande salada mista de deuses, entidades, divindades, demônios, sabe? Criaturas da mente humana. Ilusões que os seres humanos criaram, defenderam, escreveram sobre, passaram de geração para geração, e eu tenho a obrigação, não apenas de respeitar todas essas expressões religiosas, como também, em alguns casos, receber uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria. Isso é uma porcaria. Isso para mim não serve de nada. O pão da vida, que pão que nada. Se eu não trabalhar, eu não tenho pão. Sabe? Ah, mas é o espírito, é a vida espiritual. Vida espiritual? Que vida espiritual? Uma terapia que eu pago aí, que eu pago para ser acompanhado psicologicamente, tem muito mais valor do que essa literatura antiquada, sabe? Do que essa filosofia aí de boteco. Para com isso. Não tenho paciência para isso mais não. Aí hoje, o meu ex-pastor me seguindo no canal, me seguindo no perfil do canal Vigilante da Razão.
está querendo ser bloqueado, né? Porque ele está seguindo com a finalidade de tentar me refutar, de tentar questionar, de tentar soltar o venenozinho dele assim, ó. Vem conversar comigo aqui. Você sabe onde eu moro? Né? Enfim, gente. O Décio Ateu, ele diz: o interessante é que Deus preferiu a oferta carnívora de Abel e rejeitou a oferta vegetariana de Caim. Esse Deus tem gosto humano. É verdade, meu querido Décio. É verdade. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal que fala a respeito disso, sabe? Por que que a oferta de Caim foi rejeitada? Aí os teólogos de plantão, os hermeneutas, os exegetas, dizem assim que Deus via as intenções de Caim. Que as intenções de Caim talvez não fossem tão legítimas. Está lá no livro de Gênesis essa passagem, e mais na frente, né? Eu não estou bem lembrado qual livro, que fala no Novo Testamento, que a oferta de Caim, ela seria uma oferta de injustiça. Ou seja, era como se algum sentimento que pairava na mente de Caim tivesse ali contaminado as suas intenções e feito com que Deus rejeitasse a sua oferta. Mas, olha o Gabriel Coelho aí. Boa noite, meu querido Gabriel Coelho. Escravos, obedecei aos vossos amos, disse Paulo. Gente, desculpa. É incrível como a suposta palavra de Deus não consegue se opor a algo tão humilhante e degradante para a raça humana, que é a escravidão. Todos nós sabemos que a escravidão teve a sua importância para a construção de grandes impérios, inclusive impérios arquitetônicos das sociedades diversas, a mão de obra escrava. Mas o escravagismo, gente, por favor, é um método de trabalho onde há uma grave ameaça e uma perda mesmo, não apenas ameaça, mas uma perda da dignidade humana. Sabe? Você trabalhar por salários miseráveis já é extremamente degradante. E você trabalhar apenas para ter o direito de uma moradia, para você ter o direito de um prato de comida, né, de uma alimentação, isso é sem precedentes no que diz respeito à dignidade humana. Então, se esse Deus ele agisse apesar das circunstâncias, acima das circunstâncias, se fosse verdade a afirmação de que os pensamentos do Senhor são superiores aos vossos pensamentos, são maiores do que os nossos pensamentos. Se realmente isso fosse verdade, haveria pelo menos uma explicação mais convincente ou um questionamento, haveria uma proibição, quem sabe até, de que o povo eleito de Deus praticasse, pelo menos o povo eleito de Deus, o suposto povo eleito de Deus, praticasse ali a escravidão. Mas não. O que tem é incentivo ao povo de Israel conquistar mais terras e, por muitas vezes, poupar apenas as moças virgens. Porque Deus tem problema com moças que já tiveram uma iniciação na vida sexual. Então tem que ser virgem. Virgem. Tem que ser o filé mignon para o povo eleito de Deus. Então, gente, para resumir a história, já estou cansado aqui, realmente eu estou bem abatido com essa gripe.
é bom a gente pensar, gente, o seguinte. Veja só. O Antigo Testamento deixa muito claro isso. Aí vem o Novo Testamento e tenta universalizar o judaísmo modificado, né? A nova versão do judaísmo cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Aí muitos cristãos dizem assim: o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Jesus é o cumprimento das promessas que estão no Antigo Testamento. Eu digo que o Novo Testamento é uma releitura, uma reinterpretação, uma apropriação cultural e histórica, supostamente histórica, né? Porque dizer que a Bíblia é um livro histórico é um exagero muito grande, do povo judeu, das escritas que são concernentes ao povo judeu. E quando a gente vai para as escritas do povo judeu, né, os livros do Antigo Testamento, é muito simples e fácil, é elementar, é cristalino como uma água límpida, como essa que eu estou tomando aqui, ó. Aguinha límpida, pura e bem friinha. A Bíblia, no Antigo Testamento, é um livro ou um conjunto de livros que elegem o povo judeu como a única nação santa. A única nação santa. E esse livro, coincidentemente, foi escrito pelos próprios judeus. Então, é como se eu criasse uma religião, eu me colocasse como líder da religião e no livro sagrado que eu mesmo escrevi, eu digo que eu sou eleito por Deus e pronto, acabou-se. Os demais povos que se danem. Os demais povos que se convertam à minha fé. Porque se não forem convertidos à minha fé, são anátema, são maldição, são a escória da humanidade. E eu não entendo como tem pessoas que se esforçam tanto para perpetuar essas coisas, para perpetuar essas crenças, sabe? Na internet está repleto disso, repleto disso. No mesmo site que eu vi, ou melhor, no mesmo canal que eu vi, só para encerrar, gente, que a gente já está com 1 hora de live. No canal que eu vi, o agropecuarista, né? Defendendo a questão do aumento da lotação de sua fazenda e a não contratação de novos colaboradores. Teve outro pecuarista que disse assim, que foi fazer um negócio com alguém que não cria em Deus e o pai dele o repreendeu, disse: rapaz, se o camarada não respeita a Deus, não respeita ninguém, viu? Isso daí é um absurdo muito grande, muito grande. Porque o que a igreja, por exemplo, a religião cristã se alimenta e diz que é a presença de Deus, que é o poder de Deus, ela se alimenta do que ela mesma produz. Pode acreditar nisso. As religiões, sobretudo as religiões cristãs, se alimentam do que elas mesmas produzem ou do que elas furtam e se apropriam das demais religiões. Tem uma Bíblia judaica, uma Bíblia cristã que é uma interpretação da Bíblia judaica e uma continuidade da Bíblia judaica. Aí você tem, hoje, muitas igrejas se aproveitando de técnicas de hipnose. Eles furtam essas técnicas dos hipnotistas profissionais. Aí você tem manifestações, supostas manifestações espirituais, que nada mais são do que cartazes ou aflições da sua própria mente, afecções da sua própria mente, doenças mentais, ou simplesmente eles até emprestam da teledramaturgia elementos de teatro, de dramatização, sabe? Hoje eu vi uma live de um camarada que eu não resisti. Eu botei assim, oxe, que teatro é esse?
camarada imposta a voz e fala em nome de Deus, porque Deus vai fazer na sua vida, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E, poxa, que é isso aí, menino? Para com isso. Não, porque nesta noite... Que é isso? Ó, que absurdo. Pois é isso. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado ao Décio Ateu. Ele diz que tem um enorme orgulho de ter saído dessa caverna mitológica de Platão. Eu também tenho muito orgulho. O Gabriel Coelho dá os parabéns ao Décio. Obrigado, Gabriel Coelho. Obrigado, Décio Ateu. Gente, eu nem coloquei o banner aqui do Pix, né? Puxa vida. Eu tô tão afetado por essa gripezinha, é só uma gripezinha, né? Mas, deixa eu colocar aqui. Quem quiser fazer um Pix para ajudar esse humilde criador de conteúdo, fique à vontade. A chave Pix é vigilantedenilson@gmail.com, vigilantedenilson@gmail.com. E se você ainda não é inscrito, claro, você só vai poder comentar sendo inscrito. Se você ainda não é inscrito, torne-se uma pessoa inscrita, me dê essa força. Nós temos uma meta de até o fim do ano, ou seja, daqui a 4 dias, alcançarmos os 2.000 inscritos. Estamos com um pouco mais de 40 inscrições ainda pendentes. Então, se você quiser me ajudar, compartilhe esse canal aí, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas que você puder e convide as pessoas a se tornarem inscritas do canal, tá bom? E se você já é inscrito e considera a possibilidade de me ajudar ainda mais, não apenas com o Pix, você pode se tornar membro do canal e eu vou ficar muito grato a você, tá bom? Um forte abraço, gente. Domingo tem mais vídeo. Eu estou programando aqui umas entrevistas muito bacanas, muito legais, com pessoas diferentes. Então aguardem que em breve eu estarei trazendo aí as novidades, certo? Vamos me ajudar nessa minha meta de até ao final do ano eu alcançar os 2.000 inscritos, os 2K. Aí eu faço uma live especial, comemorativa, vai ser muito legal. Forte abraço, gente. Tudo de bom e até mais. Tchau, pessoal.